E eu quero te convidar a meditar comigo no livro de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. A palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. E viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas. Olha só. Então disse Jesus à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E seus discípulos ouviram isso. Versículo 20. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela secara desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: Olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou desde a raiz. Respondeu Jesus: Tenha fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Eu começo essa semana declarando para você que será assim com você. Você não vai cair, você não será derrotado, você não será frustrado, mas a glória e a unção do Senhor vai tomar conta da tua vida. O poder de Deus vai iluminar você em todos os seus caminhos. Deus vai te guardar, Deus vai te levantar, Ele vai te ungir nessa geração. Eu profetizo isso na tua vida, que em nome de Jesus, aquilo que está seco ou vazio, Ele vai trazer vida, porque Ele é poderoso. A Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 11, que Jesus ele estava passando e ele viu que a figueira tinha secado desde a raiz. É isso mesmo, a figueira tinha secado. É interessante você perceber que a obra que Deus faz começa na raiz. Deus ele não quer fazer uma obra superficial. Eu começo dizendo que aquilo que Deus quer fazer na tua vida não é para que os outros vejam. É certo que as pessoas verão você crescendo, prosperando, a sua família sendo abençoada, a obra dele sendo feita na tua vida, mas o que Deus quer fazer é muito mais do que aparente. É muito fácil você usar um cabelo certo, né? Um cabelo de crente, uma roupa de crente, falar igual crente, mas não ter uma vida de crente. A diferença não é no exterior, mas é no coração. Não foi assim com Davi? Davi, Deus via o coração, Deus não via o exterior. Ele dos irmãos era aquele ruivinho, magrinho, pequeno, mas foi ele que Deus usou. Foi a ele que Deus deu a unção do rei. Foi a ele que Deus deu a unção da vitória. E eu digo para você, se talvez a tua aparência é de derrota, mas o teu coração está em Deus, você é vitorioso. Se talvez a tua volta, a tua família está parecendo que está tudo destruído, se você crer nesse dia, a raiz da tua família será tocada pelo poder do Espírito Santo, e eu declaro isso na tua vida. No dia seguinte, Jesus teve fome. Dá para entender isso aqui, que Jesus tinha poder para criar todas as coisas. Ele tinha poder para multiplicar pães e peixes, mas Jesus, no meio do ministério, com fome. Isso é um sinal que às vezes nós trombamos com a nossa humanidade. Quantas vezes? Você está caminhando, está tudo bem, tudo certo, com a glória de Deus, a presença maravilhosa de Deus na sua vida e pá, você tromba com um problema. Você está diante de uma situação, porque nós somos humanos. Estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a falhar, a cometermos erros. Jesus ficou com fome e foi até a figueira e procurou frutos. É interessante que ele procurou um fruto. Deus olha para você e ele tem expectativa ao seu respeito. Vou dizer de novo, Deus olha para você e ele tem expectativa ao seu respeito. Ele quer ver em você fruto. Ele quer ver em você frutos de vida, frutos de glória. Deus quer ver em você a presença dele. Quando você entende exatamente isso, que ele é poderoso para tocar o teu coração, para trazer vida em meio a qualquer situação. Uau, isso é maravilhoso. Isso é um sinal de que para Jesus não importava se era tempo ou não de figos.
Para Jesus não importava qual era o momento daquela circunstância. Para Deus, todo tempo é tempo de dar frutos. Para Deus, toda hora é hora de multiplicar. É hora de termos um sinal milagroso. Toda hora é hora de vivenciarmos aquilo que parece absurdo, mas Ele é poderoso para realizar. Isso é maravilhoso, querido. Isso transforma poderosamente a nossa vida. Jesus foi no dia seguinte, vivendo um dia de cada vez. Se no dia anterior Ele multiplicou os pães, glória a Deus, mas já passou. Se no dia anterior Ele andou sobre as águas, glória a Deus, mas já aconteceu. Talvez você tenha vivido do passado, vivido de milagres que você vivenciou dias atrás, anos atrás, e fica nisso. Você não progride, você não cria, você não renova, e não podemos viver assim. Precisamos viver o novo de Deus a cada dia. Precisamos viver um novo de Deus em cada momento da nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus era um novo dia. E naquele novo dia, a situação era, Ele teve fome. A situação é que Ele foi procurar fruto. Ele foi procurar fruto e não encontrou. A situação é que Ele viu tudo aquilo e Ele falou com a figueira. Guarde isso, em toda essa semana eu vou falar com você sobre isso. Não é você falar da figueira. Não é você falar do problema, mas é você falar para o problema. É você falar para a figueira. Jesus não ficou falando dela, não ficou falando da situação. Ele falou para ela. Ele disse à figueira, nunca, ninguém jamais coma fruto de ti. Essa é a diferença. Essa é, sem dúvida, uma das maiores diferenças na vida de alguém que vive pela fé ou vive na incredulidade. Será que você só fala do seu problema? Será que você só fala, ai, coitado de mim, ai, dói, já viu aquele, ô, dor, ai, ui, ai, só fica no ai, ai, ai. Não, mas é dizer ao problema. Tem gente que vive tanto o problema, que se resolver o problema dele, a pessoa morre, porque a vida dela é o problema. Ela só sabe falar do problema, só sabe falar de quem trouxe maldade, para quem feriu, para quem traiu, fulano fez isso, fulano. E ele vive em torno disso, ele não vive a bênção, ele não vive a alegria, ele vive só o sofrimento. E não pode ser assim. Nós precisamos viver a fé. Eu quero orar com você, estamos só começando essa semana, você não pode perder. Cada programa, fé, vida, unção, alegria, transformação abundante, vai acontecer na tua vida, eu creio com todo o meu coração. Coloque a mão aí sobre o lugar onde você tem uma enfermidade, ou coloque a mão no teu coração e eu quero orar com você. Quero unir a minha fé com você agora e eu creio na liberação da glória de Deus, da unção dEle, tomando conta da tua vida. Um dia de cada vez, um dia, outro dia, cada dia, a glória do Senhor manifestando sobre nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um programa Fé, pela tua misericórdia, pela alegria do Senhor que nos fortalece, que traz cura, que traz perdão, que traz restauração. Eu abençoo quem está em casa comigo e quem crê comigo na fidelidade, no amor e na bondade do Senhor. Eu abençoo, Pai, e eu declaro nesse dia multiplicação na raiz do problema, multiplicação da tua glória, da tua unção na raiz da dificuldade. E eu abençoo cada um e declaro que temos fé, temos vida, temos a tua presença superabundante no nosso coração. Em nome de Jesus eu creio e abençoo quem ora comigo. Amém, amém e amém.